Olá, amigos e seguidores do canal. Aos novos também que estão passando por aqui, não passem só de passagem. Aproveite para ficar na comunidade, se inscrever, marcar sininho, todo aquele ritual. Bem, hoje então, dia 18 de novembro, vamos para a penúltima parte daquele grande romance, podemos dizer, As Montanhas da Loucura, dentro do nosso projeto Lovecraft, né? Para quem é novo, todo mundo quem já está aqui já sabe, nós estamos perseguindo já praticamente um ano, incrível, né? Quase um ano que nós estamos percorrendo a obra do grande H.P. Lovecraft e estamos agora em meio a essa monumental aventura, né? Lá na Antártida. Bem, e essa hoje então é a penúltima postagem, capítulos 9 e 10, e semana que vem a gente conclui. Aí vamos dar sequência no projeto com a volta dos narradores convidados, lá no dia 2 de dezembro. Bem, o que acontece então? Complementando a informação, para quem não sabe, aí às quartas-feiras, como foi quarta passada, sempre é assim, toda quarta-feira a gente posta outros clássicos do horror, né? Daquele chamado interlúdio de horror. Na semana passada tivemos um representante do horror brasileiro. Na verdade o cara não é um escritor de horror, né? Que é o João do Rio, mais um cronista da vida carioca, lá do início do século XX. E nós tivemos então a narrativa O Bebê de Tarlatana Rosa. Bebê de Tarlatana Rosa, de fato, um conto muito legal que, como era de se esperar, agradou muita gente, né? Então, quem não assistiu, Bebê de Tarlatana Rosa. E hoje, Lovecraft, vou deixar aqui a playlist, né, que já tem com o de hoje, 5 primeiras postagens, que vai concluir na semana que vem. É mais ou menos como a gente fez com o outro romance do Lovecraft, que é o Charles Dexter Ward. Muito bom também, recomendo, também vou deixar a playlist aqui. Assim nós vamos. Eu não, sobre a obra, como a gente já está na quinta postagem, eu já não tenho muito o que falar do conto, da romance, ou do conto, da novela Montanhas da Loucura, né? Os dois, a partir do momento, só um pequeno resumo do que já aconteceu até agora, uma grande expedição da Universidade Miskatonic foi até a Antártida e encontra lá evidências ou remanescentes ou resíduos de uma antiga civilização, ou mais de uma. A coisa não é tão simples, né? A história vem se desdobrando, a cada metro caminhado por lá são novidades que surgem, mais espantos. E agora continuamos nessa batida. A cada momento, a cada curva do caminho, uma nova surpresa bizarra, uma criatura, uma coisa nova que vem surgindo. Vamos ver o que nos aguarda, né, na finalização, porque a tese geral da obra é de que os pesquisadores que estão lá, eles querem se certificar que ninguém nunca mais volte lá. Algo de grave eles encontraram. E não deve ser só vestígios, né? Mas, bem, isso é o que está acontecendo nas Montanhas da Loucura. Um conto muito interessante, uma verdadeira grande oportunidade para o Lovecraft deitar e rolar naquela forma dele de narrar, né? Muito interessante, é um texto complexo, não é um texto facinho para você ouvir, assim, como quem escuta uma novela de rádio. A propósito, quem ainda não teve paciência, tempo, disposição de dar uma vasculhada aqui no canal, nós temos duas playlists importantes, eu vou botar uma delas aqui, que são radiofonizações que eu fiz no estilo do rádio lá dos anos 50, 60. São histórias bem estilo rádio e que foram efetivamente narradas lá há décadas atrás na Rádio Nacional. É uma homenagem que eu faço, né? E uma lembrança dos meus tempos de garoto. Então vale a pena dar uma espiada e ouvir.
algumas daquelas histórias que tem lá. Tem várias, né? Todas do grande Hélio do Soveral, que eu não me canso de elogiar, só ouvindo mesmo. Mas aqui nós estamos num texto de alta literatura, né, do Lovecraft, e que requer uma atenção de vocês. Mas também, como tudo que requer atenção, devolve muita qualidade, né? Vale a pena vocês se concentrarem na história, ouvir desde o início, não perder a sequência. Requer uma disciplina, mas vale a pena mesmo. A gente já sabe que nesse formato aqui do YouTube, essas divisões de história em vários capítulos e tal, tende a não é o preferido, né? Não é o formato mais popular, justamente porque requer uma disciplina e uma dedicação. Mas não tem alternativa mesmo. Primeiro, o projeto vai ser perseguido de início ao fim. Eu vou deixar aqui no canal como um legado a narração da obra inteira do Lovecraft. Isso aí é certo. E aí, por questões técnicas, eu até postaria, já postei alguns bem longos aí no passado. Mas esse daí ficaria longo demais, né? Daria mais de 6 horas de narração e aí, por motivos técnicos, nem dá pra fazer. E é isso então. Muito bem, então, como de hábito, eu queria agradecer a vocês pelo apoio. O canal vem crescendo, vem alcançando cada vez mais pessoas, tudo isso aí é graças a vocês. Eu tenho, uma vez que agora recentemente o canal foi monetizado, eu tenho utilizado os recursos que o próprio YouTube oferece, né, e lembra, né? Não é o propósito do nosso aqui de estar transformando o canal num canal comercial, mas tem lá os mecanismos de apoio e tal, eu já tenho ativado eles. Eu estou para ativar o do Seja Membro, né? Eu já ativei o Valeu Demais. Para ter no canal, eu tenho essa preocupação, né, de que o canal tenha todas as manifestações que a plataforma oferece e que vai ficando cada vez mais aperfeiçoado e mais completo, né? E é isso aí. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também, eu lancei no domingo passado aquela enquete para a escolha da história que vai ser narrada lá adiante. Eu tenho 3 datas esse ano, as 3 datas finais do Interlúdio de Horror estão vagas, né? Então eu vou botar 3 enquetes a cada domingo. No domingo, quando for postar a próxima, vai valer o que tiver mais voto na enquete do domingo passado. Na realidade, como eu ainda vou gravar mais para frente, porque a data é lá no fim de dezembro, vale até no momento que eu for começar a narrar, eu vejo quem está ganhando. Quem está ganhando atualmente, acho que não vai mudar pelo andar da carruagem. Já teve bastante voto até, né? Eu já postei enquetes antes e essa é a enquete com maior participação. Agradeço. Reflete o tamanho do que o canal está adquirindo agora, recentemente. E está ganhando Stephen King. Eu já tenho o conto escolhido, não vou dizer, né, qual que é. É um conto que eu gosto, um bocado dele. Eu gosto muito do Bicho Papão que a gente narrou já recentemente. Se confirmar que o tio King ganhou, eu vou de... E agora, quem votou nos outros, no Algernon Blackwood, quem votou naquele conto do Clark Ashton Smith, O Colosso de Lorne, ou então no Ambrose Bierce, eu vou narrar eventualmente. Então na lista, não sai da lista. Vão aparecer, mas eu vou dar preferência a quem ganhou, acho que vai ganhar o Stephen King. Quem quiser os outros, que dê uma votadinha aí para ver se muda o resultado. E no domingo tem nova enquete para vocês escolherem o conto, o penúltimo conto do ano do Interlúdio de Horror, e depois no outro domingo a mesma coisa para o último, né? Era isso aí, portanto, vamos continuar concentrados aqui nesse mergulho no horror lá do Montanhas da Loucura, cada vez mais profundo. Espero que vocês estejam gostando. Um abraço, saudações, divirtam-se, bom fim de semana. Já vamos nos preparando para o Natal. É isso aí, uma data realmente muito interessante. Eu adoro e vou caprichar nas postagens lá por perto do Natal. Eu tenho aqui uns planos interessantes para
para comentar com vocês, mas fica mais para frente um pouquinho. Isso aí, abração, saudações, fiquem bem e vamos para a penúltima parte de As Montanhas da Loucura. No interlúdio de horror que vem, na próxima quarta-feira, nós vamos ter um autor que acho que pouca gente vai conhecer, um autor português. Vocês sabem que nós temos aqui a playlist horror português, né? Eu já postei muitos contos. É um conto bem assim, pouco conhecido, típico perfil para esse público daqui que sempre surpreende. Grande abraço, fiquem bem. As Montanhas da Loucura, capítulo 9. Conforme eu tive ocasião de dizer, nosso estudo das esculturas decadentes provocou uma mudança em nosso objetivo imediato. A mudança, é claro, dizia respeito às avenidas cinzeladas do obscuro mundo interior, cuja existência havíamos ignorado até então, embora logo estivéssemos desejosos de encontrá-las e explorá-las. A partir das proporções evidentes nas esculturas, deduzimos que uma caminhada descendente com cerca de 800 metros por qualquer um dos túneis próximos haveria de levar-nos aos confins de vertiginosos penhascos ensombrecidos que dominavam o grande abismo e de onde saíam as estradas aprimoradas pelos anciões que levavam à orla rochosa do oceano recôndito e noctífero. Contemplar a realidade concreta do fabuloso pélago era uma tentação que parecia irresistível, uma vez que a descobrimos, embora percebêssemos que seria necessário começar a jornada de imediato, se quiséssemos fazê-la durante a nossa primeira incursão. Eram 8 horas da noite, e não dispunhamos de baterias sobressalentes o bastante para deixar nossas lanternas arderem para sempre. Tínhamos nos dedicado com tanto afinco aos exames e aos esboços sob a camada de gelo que nosso estoque de baterias fora submetido a pelo menos 5 horas de uso quase ininterrupto. E apesar da fórmula seca especial, a bateria só funcionaria por cerca de outras 4. Embora, ao manter uma desligada, salvo no caso de passagens particularmente interessantes ou difíceis, pudéssemos estender essa margem a níveis seguros. Não havia condições de ficar sem iluminação no interior das catacumbas ciclópicas. A fim de empreender a viagem pelo abismo, teríamos de abandonar a decifração dos entalhes nas paredes. Claro que pretendíamos retornar ao lugar para dias e talvez semanas dedicados ao estudo e à fotografia, pois a curiosidade tinha vencido o horror havia muito tempo. Mas, naquele momento, precisávamos nos apressar. Nosso suprimento de papel estava longe de ser ilimitado, e relutávamos em sacrificar os cadernos ou os papéis de rascunho sobressalentes a fim de aumentá-lo. Mas acabamos por nos desfazer de um grande caderno. Se tudo mais desse errado, poderíamos recorrer às marcas na rocha, e ainda seria possível, mesmo no caso de nos perdermos, retornar à luz do dia por uma ou outra passagem, se houvesse tempo suficiente para a tentativa e o erro. Enfim, nos pusemos a caminhar, cheios de expectativa, rumo ao túnel mais próximo. De acordo com os entalhes segundo os quais havíamos desenhado o nosso mapa, o acesso não poderia estar a muito mais de 400 metros do ponto onde nos encontrávamos. E ao longo do caminho havia sólidas construções que pareciam ser exploráveis a partir dos níveis subglaciais. A abertura em si parecia estar no nível subterrâneo, no ângulo mais próximo aos sopés, de uma enorme estrutura pública de 5 pontas, e talvez relacionada a alguma cerimônia, que tentamos identificar a partir do voo exploratório sobre as ruínas. Não conseguimos lembrar de nenhuma estrutura similar avistada durante o voo, e assim concluímos que as partes superiores haviam sido danificadas ou ainda destruídas pela fenda glacial que a avistamos. Nessa última hipótese era provável que o túnel estivesse obstruído, e assim teríamos de recorrer ao outro mais próximo, que ficava a menos de 1,5 km em direção ao norte. O curso do rio impedia-nos de tentar o acesso por qualquer um dos túneis mais ao sul para essa jornada, e de fato, se os 2 acessos mais próximos estivessem obstruídos,
Talvez as nossas baterias não resistissem à tentativa em mais um túnel ao norte, localizado a cerca de 1,5 km além de nossa segunda opção. À medida que galgávamos os nebulosos meandros do labirinto com o auxílio do mapa e da bússola, atravessando salões e corredores em todos os estágios de ruína e de preservação, subindo rampas, cruzando portas elevadas e pontes e tornando a descer, encontrando passagens obstruídas por pilhas de escombros, apressando-nos ao longo de trechos preservados e surpreendentemente imaculados, tomando rotas erradas e refazendo o percurso, e nestes casos recolhendo a trilha de papel que havíamos deixado, e de vez em quando chegando ao fundo de uma escavação aberta por onde filtrava a luz do sol. Nos sentimos inúmeras vezes tentados pelos entalhes nas paredes ao longo do caminho. Muitos devem ter retratado acontecimentos de enorme relevância histórica, e apenas o prospecto de revê-los em outra ocasião fez com que nos resignássemos a deixá-los para trás. De vez em quando reduzíamos a marcha e acendíamos a segunda lanterna. Se tivéssemos mais filme, com certeza teríamos feito breves pausas a fim de registrar certos baixos relevos em foto. Porém, os demorados esboços manuais estavam fora de cogitação. Mais uma vez encontro-me num ponto em que a tendência a hesitar ou a sugerir, em vez de afirmar, é quase irresistível. No entanto, é necessário revelar todo o restante a fim de justificar meu objetivo ou desencorajar quaisquer explorações futuras. Estávamos prestes a nos deparar com o suposto local de entrada do túnel, após cruzar uma ponte do segundo andar em direção ao que parecia ser a extremidade de uma muralha pontuda e descer até um corredor em ruínas particularmente rico em esculturas tardias, com evidentes propósitos ritualísticos, quando, por volta das 20h30, o apurado olfato jovial de Danforth deu-nos o primeiro indício de algo fora do comum. Se houvéssemos levado um cão, imagino que o animal teria dado o alerta com maior antecedência. A princípio, não sabíamos dizer o que havia de errado com o ar puro que havíamos respirado até então, mas, passados alguns segundos, as nossas memórias reagiram de modo bastante pronunciado. Peço licença para tentar pôr o ocorrido em palavras sem estremecer. Havia um certo odor, e esse odor guardava uma semelhança vaga, sutil e inconfundível com o cheiro nauseante que havíamos sentido ao abrir o insano túmulo de horror dissecado pelo pobre Lake. Evidente que na hora a revelação não foi tão clara como agora parece. Havia várias explicações possíveis e trocamos uns quantos sussurros indecisos. O mais importante, no entanto, foi que não recuamos sem antes investigar melhor, pois, tendo chegado tão longe, não nos deixaríamos intimidar por nada menos do que um desastre iminente. De qualquer modo, nossas suspeitas eram insanas demais para que acreditássemos. Coisas como aquelas não acontecem em um mundo normal. O puro instinto irracional deve ter nos levado a atenuar o facho da única lanterna acesa, pois já não nos sentíamos tentados pelas sinistras e decadentes esculturas que nos espreitavam das paredes, e a reduzir nossa marcha a um cauteloso andar na ponta dos pés enquanto cruzávamos passagens cada vez mais atulhadas de escombros e destroços. Os olhos e o nariz de Danforth provaram ser mais aguçados do que os meus, pois foi ele quem primeiro notou a estranha aparência dos destroços, quando atravessamos várias arcadas obstruídas que levavam a câmaras e corredores do andar térreo. O lugar não dava a impressão de incontáveis milênios de abandono, e quando aos poucos intensificamos o facho da lanterna, percebemos que um certo trecho apresentava indícios de movimentação recente. A natureza irregular dos escombros escondia quaisquer marcas definidas, mas as superfícies mais lisas sugeriam o arrastamento de objetos pesados. Em um dado ponto, imaginamos ter encontrado rastros paralelos, como os de criaturas em plena corrida. A descoberta nos levou a parar outra vez. E foi durante essa pausa que sentimos, dessa vez ao mesmo tempo, um outro odor vindo de um ponto mais à frente.
Paradoxalmente, era um odor ao mesmo tempo menos e mais apavorante. Menos apavorante no sentido intrínseco, porém infinitamente aterrorizante naquele lugar e naquelas circunstâncias. A não ser, é claro, que Gedney... Pois o odor era o simples e familiar odor de gasolina, gasolina comum. A partir desse ponto, deixo quaisquer explicações relativas às nossas motivações para agir aos psicólogos. Soubemos naquele instante que uma terrível extensão dos horrores perpetrados no acampamento havia se arrastado para o tenebroso cemitério dos Elms, e a partir de então não pudemos mais duvidar da existência de circunstâncias inefáveis, presentes ou, ao menos recentes, muito próximas a nós. No fim, deixamos que a curiosidade abrasadora, ou a ansiedade, ou a auto-hipnose, ou vagos pensamentos relativos ao nosso dever para com Gedney, ou sabe-se lá o que, impelisse-nos adiante. Em um sussurro, Danforth tornou a mencionar o rastro que imaginou ter visto em uma curva, nas ruínas mais acima. E também o discreto assovio musical, revestido de um significado extraordinário à luz dos relatórios feitos por Lake sobre a dissecação. Apesar da semelhança com os ecos produzidos pela boca das cavernas em meio à ventania nos picos, que imaginou ter escutado logo a seguir nas profundezas desconhecidas aos nossos pés. Eu, por minha vez, sussurrei alguma coisa a respeito das condições em que encontramos o acampamento, a respeito do que havia desaparecido e de como a loucura de um sobrevivente único poderia ter concebido o inconcebível. Uma jornada desvairada através das monstruosas montanhas e um mergulho na cantaria primordial e inexplorada. Porém, não logramos convencer um ao outro, e sequer a nós próprios, de nada muito definido. Tínhamos desligado a lanterna e estávamos parados, e mal percebemos que um fio de luz da superfície evitava que a escuridão fosse absoluta. Depois que o instinto nos impeliu adiante, passamos a nos guiar usando lampejos ocasionais da lanterna. Os destroços revirados haviam causado uma impressão da qual não conseguíamos nos desvencilhar, e o cheiro de gasolina ficou mais intenso. Cada vez mais ruínas se apresentavam aos nossos olhos e impediam o avanço dos nossos pés, e em um dado ponto vimos que o caminho à frente estava prestes a acabar. Estávamos corretos em nossa impressão pessimista relativa à fenda avistada durante o voo. Nosso túnel não tinha saída, e sequer poderíamos chegar ao nível subterrâneo que franqueava acesso ao abismo. Os rápidos lampejos da lanterna nas paredes cobertas de entalhes grotescos ao longo dos corredores bloqueados em que nos encontrávamos revelavam várias passagens em vários estágios de obstrução, e de uma delas o odor de gasolina, abafando quase por completo aquele outro odor sutil, tresandava de modo bastante pronunciado. Enquanto fixávamos o olhar, tivemos a certeza de que uma discreta limpeza dos escombros fora efetuada havia não muito tempo naquela abertura em particular. Qualquer que fosse o horror à espreita, acreditamos que uma via de acesso direto estava claramente manifesta. Creio que ninguém se surpreenderá ao saber que aguardamos um tempo considerável antes de esboçar o movimento seguinte. Mesmo assim, quando nos aventuramos ao interior da arcada obscura, nossa primeira impressão foi de anticlímax. Em meio ao entulho da cripta esculpida, um cubo perfeito com cerca de 6 metros de lado, não havia nenhum objeto prontamente discernível, e por instinto procuramos, ainda que em vão, uma passagem mais além. Em um segundo momento, porém, a visão aguçada de Danforth distinguiu um ponto onde os destroços espalhados pelo chão haviam sido mexidos, e ligamos as duas lanternas na potência máxima. Embora a luz tenha nos revelado algo simples e corriqueiro, reluto em fazer este relato por conta das implicações que encerra. Era um espaço plano improvisado em meio aos destroços, sobre os quais repousavam vários objetos espalhados, sem nenhum critério aparente, e em um dos cantos uma quantidade razoável de gasolina parecia ter sido derramada ainda há tempo de deixar um forte odor, até mesmo na altitude extrema do superplatô.
Em outras palavras, aquilo só poderia ser uma espécie de acampamento, um acampamento feito por seres exploradores que, como nós, viram-se obrigados a voltar devido à obstrução no caminho até o abismo. Permita-me ser claro, os objetos espalhados vinham todos do acampamento de Lake e consistiam em latas abertas de maneira tão inusitada quanto as que encontramos no acampamento devassado, vários fósforos gastos, 3 livros ilustrados com manchas algo curiosas, um tinteiro vazio e a caixa de papel correspondente, uma caneta tinteiro quebrada, alguns fragmentos de peles e de lona, uma bateria usada com panfleto de instruções, um cartão que acompanhava o aquecedor da nossa tenda e um sortimento de papéis amassados. A descoberta já parecia ruim o bastante, mas quando abrimos os papéis amassados e vimos o que escondiam, sentimos que havíamos nos defrontado com o pior. No acampamento havíamos descoberto papéis com manchas inexplicáveis que podiam ter nos preparado, porém a revelação nas profundezas obscuras de criptas anteriores à humanidade em uma cidade saída de um pesadelo era quase mais do que poderíamos suportar. Um Gedney enlouquecido poderia ter feito os grupos de pontos que imitavam aqueles encontrados nas pedras-sabão esverdeadas, bem como os pontos que encontramos nos insanos montes de 5 pontas erguidos sobre as sepulturas. E poderia ter feito esboços apressados e grosseiros, com variável nível de precisão, que exibissem os contornos das partes vizinhas à cidade e traçassem o caminho desde um ponto circular representado fora da nossa rota anterior, um ponto que identificamos como sendo uma enorme torre cilíndrica, que aparecia em certos entalhes, e um vasto abismo circular avistado durante o voo de reconhecimento, até a estrutura de 5 pontas onde nos encontrávamos e a boca do túnel lá dentro. Repito que poderia ter feito tais esboços, pois o material diante de nós fora sem dúvida compilado da mesma forma que o nosso, a partir das esculturas tardias em algum lugar do labirinto glacial, embora não a partir das mesmas que havíamos visto e usado. Porém, o suposto borra-tintas jamais poderia ter executado os esboços com uma técnica estranha e segura de si que talvez superasse, a despeito da pressa e do desleixo, qualquer uma das esculturas decadentes das quais haviam sido copiados. A técnica característica e inconfundível dos próprios anciões no antigo esplendor da cidade morta. Há quem possa dizer que Danforth e eu somos loucos por não ter fugido nesse instante, uma vez que as nossas conclusões, não obstante o evidente desvario, estavam a essa altura completas e apresentavam um caráter que não preciso sequer descrever àqueles que leram o meu relato até esse ponto. Talvez estivéssemos loucos, pois eu não disse que aqueles picos atrozes eram montanhas da loucura? Mesmo assim, julgo perceber algo no mesmo espírito, embora de forma menos extrema, nos homens que perseguem bestas mortíferas embrenhados nas selvas africanas no intuito de fotografá-los ou estudar seus hábitos. Ainda que estivéssemos meio paralisados de terror, em nosso espírito ardia a chama do espanto e da curiosidade que triunfou no final. É claro que não pretendíamos encarar aquilo ou aqueles que sabíamos ter estado lá, mas sentimos que já haveriam se afastado. Naquele ponto teriam encontrado o acesso vicinal ao pélago e ido ao encontro de quaisquer fragmentos noctíferos do passado que talvez espreitassem no abismo supremo, o abismo supremo em que jamais haviam posto os olhos. Ou, se porventura esse acesso também estivesse bloqueado, teriam seguido rumo ao norte em busca de outro. Lembramos que eram ao menos em parte independentes da luz. Ao recordar aquele momento, mal consigo lembrar de que forma exata as nossas emoções assumiram, que mudança de objetivo imediato acirrou a tal ponto a nossa expectativa. Não pretendíamos de maneira alguma encontrar o que temíamos, mas não nego que podemos ter nutrido um desejo oculto e inconsciente de entrever certas coisas a partir de um lugar a salvo de quaisquer olhares. Não me parece correto dizer que abdicamos o desejo de vislumbrar o abismo, embora um novo objetivo houvesse se apresentado sob a forma do grande local circular
indicado nos esboços amassados que encontramos. De pronto nós o reconhecemos como a monstruosa torre cilíndrica representada nas mais antigas esculturas, que no entanto aparecia como uma prodigiosa abertura circular vista de cima. Algo no tratamento dispensado à imagem, até mesmo naqueles diagramas traçados às pressas, levou-nos a imaginar que os níveis subglaciais ainda pudessem representar alguma característica de singular importância. Talvez exibissem maravilhas arquitetônicas ainda ocultas aos nossos olhares. A torre remontava a tempos imemoriais, segundo as esculturas em que aparecia. A bem dizer, fora uma das primeiras construções na cidade. As esculturas, caso se encontrassem preservadas, teriam uma importância simbólica indiscutível. Além do mais, naquela situação, a torre poderia oferecer uma ligação conveniente com o mundo da superfície. Um caminho mais curto do que aquele que desbravávamos com tanta cautela e por onde os outros exploradores provavelmente teriam descido. No fim, o que fizemos foi examinar os terríveis esboços, que confirmavam os nossos quase à perfeição, e tomar o curso indicado em direção ao local circular, o curso em que os nossos predecessores sem nome deviam ter atravessado 2 vezes antes de nós. O outro portal do abismo estaria logo além. Não é necessário relatar a jornada, durante a qual continuamos a deixar uma econômica trilha de papel que apresentou as mesmas peculiaridades do caminho usado para chegar até o beco sem saída. A única diferença era uma tendência maior a permanecer no nível térreo e até mesmo a descer rumo aos corredores subterrâneos. De vez em quando podíamos discernir certas marcas perturbadoras em meio aos destroços ou ao entulho sob os nossos pés. E após deixarmos o cheiro de gasolina para trás, mais uma vez percebemos, quase que em um espasmo, aquele odor mais terrível e mais persistente. Depois que o caminho se afastou do nosso curso original, por vezes varríamos as paredes com o brilho furtivo da lanterna, e, em quase todas as ocasiões, percebemos as esculturas quase onipresentes que parecem ter constituído um importante veículo estético para os anciões. Por volta das 21h30, enquanto atravessávamos um corredor em arco com um piso cada vez mais congelado, que parecia localizar-se um pouco abaixo do nível térreo, e um teto que baixava à medida que avançávamos, percebemos a forte luz do sol refulgindo mais à frente, e pudemos desligar a lanterna. Tínhamos a impressão de estar chegando ao enorme sítio circular e de que não podíamos estar muito afastados da superfície. O corredor terminava em um arco excepcionalmente baixo para aquelas ruínas megalíticas, mas pudemos ver bastante coisa antes de emergir do outro lado. Mais além se estendia um prodigioso espaço circular, com 60 metros de diâmetro, repleto de destroços e de várias outras arcadas obstruídas, semelhantes àquela que estávamos prestes a atravessar. As paredes, onde havia espaço, tinham recebido entalhes bastante ousados, que formavam uma espiral de proporções heróicas e exibiam, a despeito da erosão causada pelos elementos em um local aberto, um esplendor artístico muito além de qualquer outra coisa que houvéssemos encontrado até então. O chão, repleto de entulho, estava coberto por uma espessa camada de gelo, e imaginamos que o verdadeiro fundo estivesse a uma profundidade considerável. Porém, o objeto que mais chamava a atenção no local era a titânica rampa de pedra que, evitando as arcadas por meio de uma acentuada curva para fora em direção à superfície, subia em espiral pela estupenda parede cilíndrica, como se fosse a contraparte interna dos ornatos que em outras épocas haviam escalado as monstruosas torres ou zigurates da antiga Babilônia. Apenas a velocidade do voo e a perspectiva que fazia a espiral desaparecer contra a parede interna da torre haviam nos impedido de notar essa característica ainda no ar, e assim nos levaram a procurar outro caminho para o nível subglacial. Peybury talvez pudesse ter explicado que tipo de engenharia mantinha a estrutura no lugar, mas a nós restava apenas a admiração e o espanto. Enxergamos mísulas e colunas robustas aqui e acolá, mas o que vimos não parecia adequado à função exercida.
Aquela coisa estava extraordinariamente bem conservada até o alto da torre, uma circunstância notável em vista da exposição aos elementos, e o abrigo oferecido tinha feito muito pela proteção das bizarras e perturbadoras esculturas cósmicas nas paredes. Quando chegamos ao espantoso brilho tênue no interior do monstruoso cilindro, um monumento de 50 milhões de anos e, sem dúvida, a estrutura de antiguidade mais primordial em que pusemos os olhos, notamos que as laterais atravessadas pela rampa subiam de modo vertiginoso a uma altura de 18 metros. Ao relembrar o nosso voo de reconhecimento, pudemos estimar a espessura da glaciação externa em cerca de 12 metros, uma vez que o abismo Iante, avistado em pleno ar, estava no topo de um monte, com cerca de 6 metros de cantaria desabada, com 3/4 da própria circunferência, protegidos graças às colossais paredes curvas de uma fileira de ruínas mais elevadas. Segundo as esculturas, a torre original havia se erguido no centro de uma esplanada circular, e talvez atingisse 150 ou 180 metros de altura, com fileiras de discos horizontais próximos ao topo e uma carreira de coruchelos aciculados ao longo da borda superior. A maior parte dos blocos de cantaria havia desabado para o lado de fora, uma coincidência fortuita, pois de outra forma a rampa poderia ter desabado e assim todo o interior estaria obstruído. Percebemos que a rampa apresentava um desgaste profundo, enquanto todas as arcadas no fundo pareciam ter sido parcialmente desobstruídas havia não muito tempo. Levamos não mais do que um instante para concluir que aquela era de fato a rota por onde aqueles outros haviam descido, e que esta seria a rota natural para a nossa própria subida, apesar da longa trilha de papéis que havíamos deixado para trás. A entrada da torre não ficava mais longe dos sopés e do nosso avião do que o grande prédio com terraços por onde havíamos entrado, e qualquer avanço da exploração subglacial que pudéssemos empreender naquela viagem ficaria restrito aos arredores. É estranho, mas ainda estávamos considerando viagens futuras, mesmo depois de tudo o que tínhamos visto e deduzido. Então, quando seguimos o nosso rumo em meio aos destroços do enorme recinto, nos deparamos com uma cena que se sobrepôs a todos os outros assuntos. Era um arranjo de 3 trenós dispostos com todo o cuidado no ângulo mais distante da parte inferior da rampa, que até então havia permanecido oculta à nossa visão. Lá estavam os 3 trenós que haviam sumido do acampamento de Lake, abalados por um uso excessivo, que devia ter incluído trajetos forçados por longas extensões de pedra nua e destroços, bem como um tanto de transporte manual nos pontos de navegação impossível. Os trenós haviam sido carregados e afivelados com esmero e continham objetos bastante familiares: o fogão a gasolina, latas de combustível, estojos de instrumentos, latas de provisões, lonas sem dúvida repletas de livros e outras repletas de conteúdos menos evidentes. Tudo retirado do equipamento de Lake. Depois do que havíamos encontrado na outra câmara, estávamos em certa medida preparados para essa descoberta. O choque maior veio quando demos um passo à frente e abrimos uma das lonas cuja silhueta havia nos instilado uma singular inquietação. Parece que Lake não era o único interessado em coletar espécimes típicos, pois lá estavam mais 2, ambos congelados em perfeito estado de preservação, com bandagens adesivas cobrindo ferimentos no pescoço e enrolados com evidente cuidado a fim de evitar maiores danos. Eram os corpos do jovem Gedney e do cão desaparecido. Capítulo 10. Muitas pessoas talvez nos considerem frios e loucos por termos pensado no túnel rumo ao norte logo após nossa descoberta funesta, e não tenho a pretensão de afirmar que teríamos revivido tais pensamentos se não por força de uma circunstância específica que nos influenciou e desencadeou toda uma nova série de especulações. Tornamos a cobrir o corpo do pobre Gedney com a lona,
e ficamos parados em uma espécie de perplexidade muda até que certos sons atingissem a nossa consciência. Os primeiros sons desde a nossa descida, quando deixamos para trás o descampado onde o vento da montanha entoava lamentos sutis em meio às alturas sobrenaturais. Por mais familiares e prosaicos que fossem, no longínquo reino da morte, aqueles sons revestiam-se de um caráter mais inesperado e mais exasperante do que quaisquer ruídos grotescos ou fabulosos poderiam apresentar, pois mais uma vez perturbavam todas as nossas noções de harmonia cósmica. Se ainda fosse um resquício daquele bizarro assovio musical com notas em várias frequências que o relatório de Lake nos havia levado a esperar das criaturas, e que, de fato, nossa imaginação sobrecarregada vinha percebendo em cada uivo do vento desde que abandonamos o horror no acampamento, ao menos haveria uma espécie de congruência infernal com a região entregue à morte através dos éons que nos rodeava. A voz de outras épocas pertence apenas ao cemitério de outras épocas. O que aconteceu, no entanto, foi que o barulho fez desabar em todas as nossas convicções mais profundas, toda a nossa concepção da Antártida como um deserto de gelo, tão absoluta e irrevogavelmente desprovido até mesmo dos mais rudimentares vestígios de vida natural, quanto o disco estéril da Lua. O que escutamos não foi a nota formidável e a blasfêmia sepulta de uma terra ancestral a partir de cuja dureza sobrenatural um sol polar renegado por eras sem fim havia evocado uma resposta monstruosa. Não, era algo revestido de uma normalidade tão zombeteira e de uma trivialidade tão inconfundível que estremecemos ao concebê-lo naquele lugar, onde tais coisas não deveriam estar presentes. Para ser breve, foi apenas o grasnado estridente de um pinguim. O som abafado emergiu dos recônditos subglaciais, quase em frente ao corredor por onde havíamos chegado. Regiões na exata direção do outro túnel, rumo à vastidão do abismo. A presença de um pássaro aquático naquela direção, na superfície de um mundo que por eras havia se resumido a uma longa e uniforme ausência de vida, só poderia levar a uma única conclusão. Portanto, a nossa primeira reação foi verificar a realidade objetiva do som. De fato, a ocorrência se repetiu e, por vezes, parecia vir de mais de uma garganta. Em busca da origem dos sons, entramos por uma arcada de onde muitos destroços haviam sido retirados e retomamos ao desbravamento de novos territórios, com um novo suprimento de papel retirado com inegável repulsa de uma das lonas nos trenós, deixando a luz do dia para trás. À medida que o chão congelado dava vez ao entulho, discernimos curiosos rastros ainda muito visíveis, e em certo momento Danforth encontrou uma marca cuja descrição seria desnecessária ao extremo. O caminho indicado pelos grasnados dos pinguins era exatamente o mesmo, ditado pelo mapa e pela bússola, como rota de acesso à entrada do túnel mais ao norte. E nos regozijamos ao perceber que uma estrada sem pontes no nível térreo e no subterrâneo parecia desobstruída. O túnel, segundo o mapa, deveria começar no nível subterrâneo de uma imponente estrutura piramidal, que durante o voo de reconhecimento deixou-nos com uma vaga impressão de estar notavelmente bem conservada. Ao longo do caminho, uma única lanterna revelava a costumeira profusão de entalhes, mas não paramos a fim de examiná-los. De repente, um vulto branco assomou à nossa frente, e então ligamos a segunda lanterna. É estranho notar a que ponto a nova missão nos havia levado a esquecer quaisquer temores relativos às coisas que poderiam estar à espreita nos arredores. Os outros haviam deixado o equipamento no grande espaço circular e, portanto, deviam ter feito planos de retornar após a jornada em direção ou até mesmo ao interior do abismo. Porém, nesse ponto, abandonamos toda a cautela, como se jamais houvesse existido. O vulto branco e cambaleante tinha 1,80 m de altura, mas tivemos a impressão de perceber quase de imediato que não era um dos outros. Estes últimos eram maiores e mais escuros e, segundo os entalhes, locomoviam-se na superfície terrena com movimentos rápidos e confiantes, apesar da estranheza do aparato tentacular marítimo.
Mesmo assim, seria inútil negar que aquela coisa branca tenha nos instilado um profundo terror. Por um instante nos vimos presa de um terror primitivo quase mais intenso do que o pior de nossos medos racionais em relação àqueles outros. Fomos ofuscados por um anticlímax quando o vulto branco entrou por uma arcada lateral à nossa esquerda para juntar-se a outros 2 exemplares da mesma espécie, que o chamavam com notas estridentes. Era apenas um pinguim, embora fosse uma espécie colossal, maior do que todos os pinguins-rei conhecidos, e monstruosa na combinação de albinismo e ausência de olhos. Depois de seguir aquela coisa ao longo da arcada e apontar o facho das 2 lanternas em direção ao distraído e indiferente grupo de 3, vimos que todos eram albinos, desprovidos de olhos, pertencentes à mesma espécie desconhecida e gigante. A estatura dos pássaros nos fez pensar em alguns dos pinguins arcaicos, representados nas esculturas dos anciões, e não tardamos a concluir que aqueles espécimes pertenciam à mesma linhagem e que sem dúvida haviam sobrevivido graças a algum refúgio em regiões internas mais quentes, onde a escuridão perpétua havia destruído a pigmentação e atrofiado os olhos das criaturas até transformá-los em meras frestas inúteis. Não duvidamos por um instante sequer que habitassem o vasto abismo que procurávamos. E esse indício de calor e de clima habitável no interior do pélago despertou a veia mais curiosa e perturbadora da nossa fantasia. Refletimos também sobre o que teria levado aqueles 3 pássaros a se aventurar tão longe do habitat natural. O silêncio e as condições predominantes na grande cidade morta evidenciavam que o lugar não era o palco de uma colônia sazonal. E a manifesta indiferença do trio em relação à nossa presença fazia parecer estranha a ideia de que a passagem daqueles outros pudesse tê-los assustado. Seria possível que os outros tivessem perpetrado agressões ou tentado aumentar o estoque de carne? Perguntamo-nos se o odor pungente que os cães tanto haviam detestado poderia causar antipatia semelhante nos pinguins. Afinal, estava claro que os pássaros ancestrais tinham mantido excelentes relações com os anciões, uma relação amistosa que deve ter subsistido nas profundezas do abismo enquanto ainda restavam anciões. Após lamentar, em um paroxismo do velho espírito científico, a impossibilidade de fotografar aquelas criaturas anômalas, nós os deixamos entregues aos próprios grasnados e avançamos rumo ao abismo que sabíamos estar ao nosso alcance e cuja direção exata vinha indicada pelos rastros ocasionais dos pinguins. Pouco tempo depois, uma abrupta descida por um longo e baixo corredor, desprovido de portas e de esculturas, levou-nos, por fim, ao que imaginávamos ser a entrada do túnel. Passamos mais 2 pinguins e ouvimos outros logo adiante. Então, o corredor acabou em um amplo espaço aberto que nos fez prender a respiração. Um perfeito hemisfério invertido, sem dúvida a grande profundidade subterrânea, medindo 30 metros de diâmetro por 15 de altura, com arcadas baixas em todas as direções, exceto uma, onde havia um cavernoso nicho preto em arco que perturbava a assimetria da cripta até uma altura de quase 5 metros. Era a entrada do grande abismo. No vasto hemisfério, cujo teto côncavo fora entalhado por um artista exímio, porém decadente, de maneira a representar a abóbada celeste, alguns pinguins albinos cambaleavam, forasteiros, porém forasteiros indiferentes e cegos. O túnel negro estendia-se a uma distância indefinível por um declive acentuado, e a entrada tinha adornos grotescos nas jambas e nos lintéis. No limiar daquela boca críptica, pensamos ter sentido um sopro de ar um pouco mais quente e talvez até um resquício de vapor. E imaginamos que entidades, além dos pinguins, o ilimitado vazio aos nossos pés e as galerias contínuas entre a terra e as titânicas montanhas poderiam ocultar. Também imaginamos que os vestígios de fumaça no topo da montanha suspeitados pelo pobre Lake, bem como a estranha névoa que nós mesmos havíamos percebido ao redor do pico colmado pelas muralhas, pudessem ser causados por uma tortuosa evaporação das águas em regiões ainda inexploradas do núcleo terrestre.
Ao entrar, percebemos que a largura do túnel, ao menos no trecho inicial, era de aproximadamente 5 metros para cada lado, com as laterais, o chão e a arcada do teto construídos na tradicional cantaria megalítica. As laterais tinham decorações esparsas de cartuchos ornados com desenhos convencionais em um estilo tardio e decadente. E tanto as esculturas como a construção em si pareceram extraordinariamente bem conservadas. O chão estava quase limpo, a não ser por uma pequena quantidade de detritos, com rastros que sinalizavam a saída dos pinguins e a entrada daqueles outros. Quanto mais avançávamos, maior o calor, de modo que logo precisamos desabotoar nossas pesadas vestimentas. Imaginamos se haveria manifestações ígneas mais abaixo e se as águas daquele oceano ensombrecido seriam quentes. Após um breve intervalo, o trabalho em cantaria dava lugar à rocha nua, embora o túnel mantivesse as mesmas proporções e apresentasse o mesmo aspecto de regularidade entalhada. Em certos pontos, o declive variável era tão acentuado que ranhuras no chão faziam-se necessárias. Em muitas ocasiões, notamos pequenas galerias laterais ausentes em nossos diagramas, nenhum capaz de dificultar o nosso retorno, e todas muito bem-vindas como refúgios possíveis caso nos defrontássemos com entidades indesejadas ao retornar do abismo. O odor indescritível daquelas coisas era muito peculiar. Sem dúvida foi uma temeridade suicida aventurar-se por aquele túnel nas condições em que nos encontrávamos. Porém, em certas pessoas, os encantos do desconhecido são mais fortes do que o senso comum imagina. E, a bem dizer, não foi outro o motivo que nos levou à extraterrena desolação polar. Vimos diversos pinguins ao longo do caminho e especulamos sobre a distância que teríamos de percorrer. Os entalhes nos haviam levado a prever uma descida íngreme, com cerca de 1,5 km até o abismo, mas nossas perambulações anteriores haviam nos mostrado que, em termos de escala, os mapas não eram lá muito confiáveis. Após cerca de 400 metros, aquele cheiro inominável acentuou-se ao extremo mais uma vez, e começamos a prestar estreita atenção às várias aberturas laterais pelas quais passávamos. Não havia vapores visíveis na entrada, mas o fato devia-se com certeza à ausência do ar frio contrastante. A temperatura subia depressa, e não ficamos surpresos ao encontrar um perturbador amontoado de material familiar. Eram peles e lonas retiradas do acampamento de Lake, mas não nos detivemos para estudar as formas bizarras em que os materiais haviam sido cortados. Logo além deste ponto, percebemos um evidente aumento no tamanho e no número das galerias laterais, e concluímos estar na região densamente perpassada por túneis subterrâneos sob os mais altos sopés. O cheiro indescritível veio acompanhado de outro odor, um pouco menos fétido, de que natureza não saberíamos dizer, embora tenhamos pensado em organismos pútridos e talvez em fungos subterrâneos desconhecidos. A seguir, nos deparamos com uma expansão surpreendente do túnel para a qual os entalhes não nos haviam preparado. O alargamento e o alteamento de uma elevada caverna elíptica de aspecto natural e de chão plano, com cerca de 20 metros de comprimento por 15 de largura e muitas passagens laterais enormes que avançavam em direção a trevas enigmáticas. Embora a caverna parecesse natural, uma inspeção com as 2 lanternas sugeriu que houvesse se formado a partir da destruição artificial de várias paredes entre galerias adjacentes. As paredes eram ásperas e a elevada abóbada do teto estava repleta de estalactites, mas o piso de rocha sólida fora alisado segundo métodos artificiais e estava livre de destroços, detritos e até mesmo de pó em um grau efetivamente fora do comum. A não ser pelo corredor em que estávamos, o mesmo se aplicava ao piso de todas as enormes galerias que dele partiam. E a singularidade da circunstância era tal que não pudemos senão cogitar em vão. O novo e curioso miasma que veio suplementar o cheiro indescritível era pungente ao extremo nesse trecho, a ponto de destruir quaisquer resquícios do outro.
Algo a respeito daquele lugar de chão polido e quase brilhante inspirou-nos maior estupefação e maior horror do que todas as coisas monstruosas encontradas até então. A regularidade da passagem logo à nossa frente, somada à maior proporção de excrementos de pinguim no local, impedia qualquer confusão relativa ao curso correto em meio à pletora de cavernas igualmente enormes. Mesmo assim, resolvemos demarcar o nosso caminho com papel rasgado para o caso de enfrentarmos alguma dificuldade mais adiante, pois rastros na poeira, claro, não poderiam ser esperados a partir daquele ponto. Quando voltamos a explorar a passagem, lançamos o facho da lanterna nas paredes do túnel e detivemos o passo no mesmo instante, espantados com a mudança suprema e radical que se havia operado nos entalhes daquele trecho. Havíamos percebido, é claro, a grande decadência na escultura dos anciões durante a época da escavação dos túneis, e, de fato, havíamos notado a execução artística inferior dos arabescos logo às nossas costas. Porém, na seção mais profunda, além da caverna, notava-se uma mudança repentina que transcendia qualquer explicação. Uma mudança não apenas de mera qualidade, mas também de natureza intrínseca, envolvendo uma degradação tão profunda e tão calamitosa da execução artística que nada no ritmo do declínio observado até então poderia ter nos levado a esperá-la. Essas novas obras degeneradas eram rústicas, chamativas e desprovidas de qualquer acabamento mais detalhado. As listras apresentavam entalhes de profundidade exagerada e estavam dispostas de maneira a seguir a linha geral dos cartuchos esparsos nas seções anteriores, mas as partes em relevo não alcançavam o nível da superfície geral. Danforth imaginou que pudesse ser um segundo entalhe, uma espécie de palimpsesto formado após a obliteração de um desenho prévio. A obra tinha um caráter puramente decorativo e convencional, e consistia em espirais e ângulos rústicos que tentavam, de maneira grosseira, seguir a quíntica tradição matemática dos anciões, porém mais como paródias do que como um perpetuamento dessa tradição. Não conseguimos afastar o pensamento de que algum elemento sutil, mas de profunda estranheza, fora acrescentado à técnica. Um elemento, segundo imaginou Danforth, responsável por aquela substituição manifestamente laboriosa. Apresentava semelhanças e, ao mesmo tempo, profundas dessemelhanças em relação a tudo que nos havíamos acostumado a reconhecer como sendo a arte dos anciões. E o tempo inteiro eu me lembrava de outras coisas híbridas, como as canhestras esculturas palmirenas feitas à moda romana. Que outros também houvessem percebido aqueles entalhes foi-nos sugerido pela presença de uma bateria de lanterna caída próximo a um dos desenhos mais característicos. Como não podíamos dedicar muito tempo ao estudo, seguimos em frente após um breve golpe de vista. Mas, a intervalos frequentes, projetávamos os fachos das lanternas nas paredes, a fim de ver se descobríamos outras mudanças decorativas. Não encontramos nada, embora os entalhes aparecessem apenas a intervalos esparsos por conta das numerosas bocas dos túneis laterais de chão liso. Víamos e escutávamos um número menor de pinguins, mas imaginamos ter captado a vaga impressão de um coro infinitamente distante dos pássaros em algum recôndito nas entranhas da terra. O novo e inexplicável odor atingiu uma intensidade abominável e mal conseguíamos notar a presença do outro cheiro indescritível. Lufadas de vapor mais adiante prometiam um maior contraste de temperatura e a relativa proximidade às noturnais escarpas marítimas do grande abismo. Então, de repente, nos defrontamos com certas obstruções no chão polido à nossa frente, obstruções que com certeza não eram pinguins, e ligamos a segunda lanterna após nos certificarmos de que os objetos permaneciam imóveis. No próximo sábado, não percam a conclusão de As Montanhas da Loucura.